Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui. Hoje nós vamos falar sobre a produção agropecuária e suas consequências para uma nação que não se industrializa, suas consequências econômicas e sociais. Eu vou falar especificamente sobre o Nordeste do Brasil. Falaremos sobre como uma região ficou atolada por decênios na pobreza e às vezes na miséria por causa de uma opção política, governamental e também social. Eu estou usando esse chapéu de palha porque ele é um símbolo da agricultura do Nordeste brasileiro. Olha só, todos vocês sabem que o Nordeste tem uma área litorânea, onde chove muito, do Rio Grande do Norte até a Bahia. Toda essa área litorânea, inicialmente, teve a exploração do pau-brasil e também de outros produtos para exportação, mas ela se tornou efetivamente riquíssima com o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar provocou até mesmo uma invasão holandesa e invasões francesas no litoral nordestino, tudo com o intuito de produzir e vender na Europa essa commodity que realmente era muito valorizada, que era o açúcar. Se você caminhar, se você viajar pelo litoral e zona da mata de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, você vai encontrar ainda extensos canaviais e usinas agora produzindo açúcar e o álcool combustível. Houve uma mudança, uma pequena mudança. Você vai perceber também que os velhos e tradicionais usineiros perderam a sua pose e que o capital estrangeiro adentrou no agronegócio da Zona da Mata para produzir açúcar e álcool, comprando usinas. E os grupos econômicos são outros, não são aqueles do século passado e do século XIX. Observe que essa produção de açúcar, ela gerou cidades inchadas, capitais inchadas, cheias de favela, desemprego e miséria. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, amontoados de miseráveis, porque não existe uma contrapartida na esfera industrial. Não houve industrialização, não apareceu uma elite empresarial capaz de implementar a indústria, o comércio e os serviços nessas capitais e nas cidades interioranas maiores como Campina Grande, Petrolina, Feira de Santana. Hoje, Feira de Santana é uma das cidades mais violentas do Brasil. E a que nós devemos isso? Nós devemos isso a um ciclo de produção agrícola que não teve contrapartida na esfera industrial. Agora vamos caminhar devagar para o sertão, a região do sertão, o agreste e o sertão do Nordeste, descendo do leste do Oceano Atlântico em direção ao estado do Piauí, ao estado de Tocantins, ao estado do Maranhão. E nós vamos verificar o que aconteceu aí. Aí houve durante muito tempo uma grande produção de gado. Esse gado era transportado de trem pelas ferrovias que eram a Rede Viação Cearense e outras subsidiárias da Rede Ferroviária SA, que era uma estatal brasileira que comandava os trilhos, as ferrovias durante muitos anos, no final do século, no século XIX e no século XX. Eu moro a 15 quilômetros de uma cidade chamada Itabaiana, na Paraíba. Essa cidade era um polo que recebia o gado e também outro produto que eu ainda não falei, que gerou muita renda para o Nordeste, que foi o algodão. Acontece
que o algodão tinha toda a sua comercialização controlada e a sua produção controlada pelas multinacionais inglesas e americanas, como é o caso da Sambra, que era uma multinacional, Anderson Clayton, eram empresas estrangeiras que ditavam os preços desta commodity agrícola, porque elas é que comandavam a produção de fios e de tecidos e a exportação para a Inglaterra e outros centros de produção têxtil. Mas olha só, vamos lembrar desses três produtos que são a graça e a desgraça do Nordeste. São a fortuna e são a miséria do Nordeste brasileiro. Você, professor de História e de Geografia, eu gostaria que você debatesse esse assunto com seus alunos, porque ele é muito relevante e ele é o raio-x do progresso e da miséria nordestina. Cana, gado e algodão. Esses três produtos chegaram a gerar relevantes quantias para os produtores mediante a exportação. Mas o que foi que aconteceu? Quando aquele ciclo de produção decaiu, porque hoje existe uma produção mundial muito grande de açúcar e essa oferta do produto, ela avilta os preços, ela rebaixa os preços. O algodão, por outro lado, todos sabem que no século XX foi praticamente devorado pelas fibras sintéticas oriundas do petróleo e de outros insumos, de outros hidrocarbonetos. Então, morreu o algodoeiro, morreu a vaca, morreu o açúcar, porque a cana não é nem uma sombra do que já foi. A exportação da cana no período da invasão holandesa e da guerra que expulsou os holandeses era realmente uma barra de ouro disputada por potências imperialistas. E agora, o que é açúcar? O que é o açúcar agora? É uma commodity. Por exemplo, os produtores de milho nos Estados Unidos transformam o milho em melaço. A produção de beterraba na Europa cresceu muito para produzir açúcar, concorrendo com o açúcar brasileiro. Enfim, várias alternativas surgiram. Quando você produz alguma coisa, sempre o consumidor e o importador vão pensar em uma maneira de suplantar aquela importação através de alternativas as mais variadas. Por exemplo, o caso da borracha é emblemático. O Brasil era quase um monopólio de exportação de borracha da seringueira. O que fizeram os ingleses? Levaram as sementes e plantaram na Malásia e disseram: olha, não estou nem querendo essa borracha aí da Amazônia, eu tenho toda a borracha que eu quero na Malásia. Então é preciso, você professor e você estudante de história, é preciso que você entenda que no planeta Terra, no concerto das nações, no concerto da economia global, você não pode cochilar, é proibido cochilar, é proibido relaxar, porque as consequências são terríveis. Quando a produção de algodão foi atingida pela praga do bicudo, o interior do Nordeste sofreu uma devastação, uma perda imensa de renda, desemprego, êxodo massivo para o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro. Os nordestinos tiveram que cair fora, porque aqui não tinha alternativa, não tinha uma indústria, nada se produzia. Se você é um plantador de banana lá em São Vicente Ferre, Macaparana, no estado de Pernambuco, comece a industrializar essa banana e produzir 1000 alternativas industriais, porque vai chegar um momento que eles vão fazer uma banana na impressora 3D ou no laboratório e ninguém vai precisar de comprar essa banana de São Vicente Ferre. Então é preciso ficar atento para isso aí. Então a história é uma ciência, é uma coisa que, se você não conhecê-la e se você não ouvir as lições que ela te conta, você estará fadado
a cometer os mesmos erros no futuro. Algodão, cana-de-açúcar, gado, a riqueza e a decadência do nosso querido Nordeste. Eu sou Américo Gomes, mas esse é o canal Professor Almeida, e nós estamos aqui para debater a história ligando-a ao presente. Ligando a história ao presente, para que possamos aprender as lições e fazer aquilo que fez a China, que fez o Japão, Singapura, Malásia, fazer tudo aquilo que as nações emergentes fizeram, que cresceram, se industrializaram e se libertaram do poderio econômico das grandes potências. Porque é uma guerra muito desigual. Se você produzisse uma linha de algodão e vendesse no Brasil, como fez Delmiro Gouveia, meu conterrâneo lá do Ceará, que botou uma empresa, abriu uma empresa de produzir linhas de algodão lá perto da Cachoeira de Paulo Afonso, e que foi assassinado pelos oligopólios da indústria inglesa. Se você começar a fabricar um parafuso, as potências industriais vão cair em cima de você. O grande Amaral Gurgel, que fundou a empresa Gurgel em São José do Rio Preto, foi literalmente massacrado pelas multinacionais com a ajuda dos políticos brasileiros, dentre os quais o senhor Ciro Gomes e aquele outro governador de São Paulo que ajudou a derrubar o sonho de um grande brasileiro, um homem comparável ao Barão de Mauá, que foi também um grande empresário. Você, estudante, você, trabalhador, valorize os empresários desse país, porque eles podem fazer toda a diferença. Não tenha inveja, não castigue o empreendedor, o empresário, aquele que gera emprego e gera riqueza e gera renda, porque o Brasil tem muitos inimigos internos e externos, e o discurso de muitos desses inimigos é: eu não vou trabalhar para quê? Eu nunca vou ficar rico, então o que eu puder fazer para arrebentar minha empresa, eu faço. Eu já ouvi isso, é incrível, mas tem gente que fala isso. Se inscreva no nosso canal. Nós esperamos você no próximo vídeo.